nós vamos refletir um pouco a respeito do tema vontade, força transformadora. Então nós vamos pensar um pouquinho no que é a vontade e como nós podemos trabalhar para que ela seja um agente que vai nos ajudar na transformação tão necessária para todos nós na nossa caminhada evolutiva. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos próprios esforços. A pergunta de Kardec é muito interessante, porque ele pergunta se o homem poderia vencer sempre as suas más tendências pelos próprios esforços. A pergunta de Kardec é muito inteligente, para que ele tenha como resposta uma resposta também inteligente. Porque os espíritos respondem a Kardec, sim. E a resposta já começa a nos complicar. Eles não respondem, depende do caso, depende do grau evolutivo, depende da condição, depende se é espírita. Eles respondem, sim. A resposta, ela é clara. E continua, sim. E com poucos esforços. O que lhes falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Kardec pergunta se nós poderíamos vencer as nossas más tendências pelo nosso próprio esforço. Os espíritos respondem que sim, e com poucos esforços. O que nos falta, então, para que possamos vencer essas más tendências? E os espíritos respondem que é a vontade. Então, mas o que é vontade? Porque quando os espíritos utilizam a palavra vontade, eles colocam para nós que ali está o ponto-chave para este trabalho interior. Se buscarmos no dicionário a definição da palavra vontade, lá nós vamos encontrar capacidade de identificar e mobilizar a motivação para realizar algo. É interessante porque é a capacidade de identificar e mobilizar a motivação. Motivação é algo interno. O Paulo me estimula, mas ele não pode me motivar, porque motivação é algo interior. Sou eu, posso, através do seu estímulo, acionar a minha motivação, porque motivação é ação, é agir. Ele me deu um impulso, mas quem tem que agir sou eu. Então, vontade é a capacidade de identificar, mobilizar a minha motivação, ou seja, mobilizar a minha ação para realizar algo. Não é o desejo de fazer algo. Ah, eu queria tanto, eu tenho um desejo de fazer tal coisa, mas é só estou no desejo. Vontade é quando eu quero fazer, mas não basta querer fazer. Eu tenho que identificar o que eu quero fazer, o que eu quero realizar. Mais ou menos aquelas listas de dia 31 de dezembro, onde a gente coloca 400 itens para realizar, sendo que o ano tem 365 dias. Já vai ser difícil então, porque não vai dar para realizar um item por dia. É só desejo. Eu listei aleatoriamente. Eu não identifiquei o que eu quero realizar. Vontade é quando a gente identifica e age, faz acontecer. Então os espíritos, quando dão a resposta para Kardec, estão dizendo, se identificar qual é a má tendência a ser trabalhada, ele consegue. Porque vontade é identificar e realizar. E vai ser, voltando um pouco nessa questão, que caminharemos hoje pensando nas possibilidades que todos nós temos para essas realizações. No livro Se Não Houver Vento, Reme, de Roosevelt Thiago, tem um capítulo que ele tem como título Vontade.
faz um trabalho muito interessante nesse capítulo. Só que ele inicia o capítulo dando uma opinião pessoal. Porque ele começa o capítulo dizendo, na minha ótica, então ele diz, no meu ponto de vista. Ele começa com opinião, depois ele discorre. Ele diz que ele considera a vontade o maior atributo do Espírito. O que é atributo? Aquilo que é próprio de alguém. E Roosevelt diz que é o maior atributo do Espírito. Ele não fala do corpo ou do Espírito encarnado, ele fala do Espírito. Porque a vontade é algo que eu desenvolvo e trabalho estando encarnada ou não. Porque a vontade é do Espírito, é um atributo do Espírito. Então, eu deixando o corpo material, eu continuo a minha caminhada, continuo vencendo as minhas dificuldades e progredindo, se eu o desejar ou não. Quem não... muitas pessoas já leram o livro Nosso Lar, mas muita gente assistiu o filme. E há um momento em que André Luiz vai para uma entrevista, e lá no Ministério do Trabalho a entrevista é feita com dois espíritos. O que é a vontade? Quando André Luiz observa o depoimento do outro espírito que, naquele momento, se apresenta como no sexo feminino. E o espírito vai perguntando para ele, e tal setor que a gente te indicou para o trabalho? Ah, não gostei. E tal setor? Ah, não gostei de quem trabalhava lá. E tal setor? Ah, não gosto de fazer aquilo. Não tem vontade. Por quê? Não identificou o que quer realizar. Então é atributo do Espírito. O que eu sou, continuarei sendo quando deixar o corpo físico, porque as minhas ações são ações do Espírito, não são ações do corpo. Então, quando Roosevelt diz que é um atributo do Espírito e que ela é que move a nossa inteligência para as realizações, Roosevelt está falando de um trabalho interior. Mas quem disse isso? Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus disse que é o reino de Deus. Pensa no reino. Quando a gente lê contos de fadas, quando a gente vê filmes, então o reino de um rei já é grande. Imagina o reino de Deus e está dentro de vós. Mas quando Jesus diz que esse potencial está dentro de cada um de nós, ele não trouxe uma novidade. Talvez por isso, e para que nós tivéssemos essa clareza, uma das situações interessantes do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec, porque é Allan Kardec que organiza os 28 capítulos, ele inicia o primeiro capítulo com: eu não vim destruir a lei. E Jesus, nesse capítulo, traz a fala de Jesus: eu não vim destruir a lei nem os profetas, mas dar-lhes cumprimento. Muitas lições do Mestre não eram lições novas, mas ele era o único com autoridade moral para exemplificar e essa lição ficar para nós registrada na história. Mas Jesus, quando diz o reino de Deus está dentro de vós, não trouxe para nós uma lição nova. Jesus trouxe algo que já vinha sendo ensinado, trabalhado na história dos espíritos neste planeta. E um dos exemplos que podemos trazer é 1500 anos antes de Cristo. Vedas, 4 textos escritos em sânscrito, que era uma antiga língua da Índia. Lá nós vamos encontrar a seguinte frase: tu trazes em ti mesmo um amigo sublime que não conheceis. Tu trazes em ti mesmo um amigo sublime que não conheceis. As nossas potencialidades adormecidas. Quando eu sempre sou menos do que os outros. Ah, não faço, vou usar o centro espírita porque nós estamos aqui. Ah, eu não pego nenhuma
atividade lá no centro, porque quem sou eu? Gina. Gina não tem a capacidade do Paulo. Eu não. Por isso que eu chego, assisto, vou embora quietinha, porque assim, eu sou quase nada. Tu trazes em ti mesmo um amigo sublime que não conheceis. O amigo é sublime, está dentro de nós, de cada um de nós. 1500 anos antes de Cristo. Mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Sabedoria persa. No livro de Leon Denis, Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor, nós vamos encontrar lá essa passagem da sabedoria persa. Lá traz a seguinte frase, a seguinte lição: vós viveis em meio de armazéns cheios de riqueza e morreis de fome à porta. Vós viveis em meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. O armazéns cheios de riquezas está dentro de nós e morremos de fome à porta. Porque sempre acreditamos que vai ser fora que vai trazer o que eu preciso para dentro, quando na verdade o Pai jamais poderia ter nos deixado à deriva. O potencial está dentro, mas precisa ser desenvolvido. Um exemplo do armazém cheio de riquezas e nós morrendo de fome à porta, eu venho para o atendimento fraterno com o Paulo. Vou usar o nome do Paulo porque é o que eu sei, tá, gente? Vocês acharam? Eu não posso me arriscar. Eu estou lembrando de alguns nomes, o dele eu tenho certeza. Eu vou para o atendimento fraterno. E no nosso diálogo, o que o Paulo começa a perceber? O meu problema é com os meus pais. Mágoa, rancor, falta de perdão. Para mim, os erros na educação cometidos comigo foram falhas que eu não consigo perdoar. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. Mas eu não perdoo. Mesmo agora adulto, eu não aceito. As marcas que ficaram em mim, eu não aceito mudar. Então eu não tenho a vontade de mudar, porque eu não as identifico para agir. Mas durante o nosso diálogo ele vai observando isso. Então, atendimento fraterno tem com ele o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele começa: olha, Luciana, eu vou te entregar esse livro e vou te indicar algumas leituras. A leitura vai ajudar você a encontrar a solução para essa tristeza, para essa infelicidade que você vive. Eu te recomendo a leitura do capítulo 14, Honrar vosso pai e vossa mãe. Eu indico para você a leitura do capítulo 6, O Cristo Consolador. A leitura do capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. A mágoa está te deixando adoecida. Pega só você que comece a vir ao centro, assistir palestra, receber o passe, que vai te ajudar. O passe vai ajudar a equilibrar as emoções. Ele não vai resolver os seus problemas. Venha para um grupo de estudo, mas tem uma coisa que vai ser fundamental. E sem ela, Sara, tudo que eu estou te oferecendo, ó, estímulo de fora, não fará efeito dentro. Aí eu vou dizer para ele o que é, que aí eu vou pensar agora e vai me dar uma coisa forte. Você precisa mudar a sua maneira de pensar e ver o mundo e as pessoas. Se você continuar vendo o mundo com os olhos da mágoa e do ódio e do rancor, e não mudar a maneira de pensar o dia todo naquilo que seus pais erraram com você há muitos anos atrás, você não vai mudar. Aí eu vou embora e digo: aquele centro é fraco. Sabe o que ele disse? Me deu um livro. Pediu para ler um livro. Depois disse que eu vim achar uma palestra. E disse que eu tenho que mandar minha
de pensar. Por quê? Porque nós não acreditamos nisso. Vós trazeis dentro de si um amigo sublime. Vive no armazém cheio de riqueza. Então nós sempre acreditamos que vai ter que ser de fora alguma coisa muito extraordinária para me ajudar a fazer as mudanças que dependem de mim. A leitura dos capítulos vão me ajudar? Sim, porque esta lição quem nos trouxe foi Jesus. Mas eu só vou conseguir entender se eu tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então é preciso que a vontade seja acionada em mim e que eu queira deixar de sentir mágoa. Se eu não quero deixar de sentir mágoa, eu não vou me motivar, eu não vou agir para esse sentimento mudar. Pelo contrário, buscarei sempre situações que alimentem a minha mágoa. A vontade, ela precisa ser acionada no trabalho que eu quero desenvolver. Mas dei 2 exemplos de o reino de Deus está dentro de vós 1500 anos antes de Cristo e mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Mas Aristóteles, mais ou menos 400 anos antes de Cristo, vai nos trazer a seguinte lição: ser senhor da sua vontade e escravo da sua consciência. Ser senhor da sua vontade. Se eu não sei o que eu quero, qualquer caminho me serve. Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta para o coelho que caminho tomar, e ele diz: para onde você quer ir? Ela diz: não sei. E ele diz: se você não sabe, qualquer caminho serve. Se eu deixo a minha vida na mão das pessoas para que elas decidam e conduzam por mim, eu não identifico, eu não faço da minha vontade. E me torno atriz coadjuvante de um livro, de uma história, de um filme, de um livro que eu tenho que ser a atriz principal. Porque o livro da minha vida, nas existências, quem escreve sou eu. As pessoas podem colaborar comigo, mas a minha história tem que ser escrita por mim. Então, o que Aristóteles está dizendo? Seja senhor, identifique o que quer realizar. Mas é muito interessante o que ele põe depois. Não é mais ou menos assim, ele não disse assim: tá vendo? A vida é minha, o problema é meu, ninguém manda em mim. Não foi isso que ele quis dizer. Porque ele continua dizendo assim: e escravo da sua consciência. A palavra escravo gera um sintoma muito ruim para nós. Escravo, a gente vai pensando na história da humanidade. Mas escravo no dicionário significa servo, submisso a alguém ou alguma coisa. E Aristóteles diz para a gente ser servo, submisso à consciência. 400 anos antes de Jesus. Caminhamos séculos e vamos chegar em O Livro dos Espíritos, questão 621. Onde estão as leis de Deus? Na consciência. Aristóteles disse: conduz a sua vida, mas de acordo com as leis de Deus. Ele disse isso 400 anos antes de Cristo. Ser escravo da sua consciência é submeter as nossas ações às leis de Deus. E aí sim, estaremos buscando trilhar o caminho acertado de um espírito imortal. Então, essas reflexões são para que nós possamos ver que não estamos tendo contato na doutrina dos espíritos com nenhum conteúdo novo. Somos espíritos que já tivemos contato com várias lições, em várias épocas da humanidade. É preciso agora despertar e entender que o trabalho transformador está em nós. Mas o quanto eu tenho vontade para isso.
E na pergunta 909, Kardec põe uma palavra interessante, porque ele pergunta se nós poderíamos vencer as nossas dificuldades, as nossas más tendências, pelos próprios... Seja bem-vindo. Ele ficou todo com vergonha, isso que eu falei para ele. Pelos nossos próprios esforços. Então tem que ter esforço. Aí é que a coisa complica. Porque quando os espíritos dizem sim, parece que ficou fácil, mas os espíritos disseram que tinha que ter esforço. Kardec fala que tem que ter esforço. Então aí a gente pensa, bom, você tem que ter esforço, já complicou um pouco. Tem uma história que é atribuída a Sócrates, mas não se tem certeza se foi ele que escreveu ou não, que vivenciou. Diz que um discípulo procura o seu mestre e lhe diz: mestre, tenho buscado o meu crescimento, tenho buscado melhorar, mas quando surge uma dificuldade, parece que eu retrocedo e volto à estaca zero. Venho te procurar, porque gostaria muito que me orientasse, a fim de que eu encontrasse a minha iluminação interior e assim me tornasse alguém melhor. Ele diz isso para o mestre. O mestre então o convida: me acompanhe. E eles vão caminhando, e ele vai seguindo o seu mestre e chegam numa grande tina d'água. E o mestre diz para ele: aproxime-se. Ele vem. Quando ele se aproxima do mestre, o mestre o traz a encontro do seu corpo, pega a cabeça do discípulo e mergulha na tina d'água. A princípio, o discípulo pensou: bom, ele vai me ensinar alguma coisa, e deixa a cabeça ali. Mas conforme os segundos vão passando, ele tenta tirar a cabeça da tina d'água, mas não consegue, porque o seu mestre vai fazendo a força contrária. E ele tenta tirar a cabeça porque ele quer respirar, e ele não consegue. E ele vai debatendo porque ele deseja sair, mas quanto mais força ele faz para sair, mais força o mestre faz para manter a sua cabeça mergulhada. Quando parece que ele vai desfalecer, o mestre retira a sua cabeça, o acomoda, espera que ele se recupere. Ele faz a seguinte pergunta: quando estava com a cabeça mergulhada dentro d'água, o que você mais desejava? E ele responde: respirar. E o mestre lhe diz: quando desejar mudar a sua vida da mesma maneira que desejava e quando quiser mudar a sua vida com a mesma vontade com a que tinha para respirar, você conseguirá. Qual é o nosso problema? As tinas d'água. Eu estou aqui, tem uma tina d'água. Eu penso: não estou pronta. Eu venho para cá. Aí tem outra. Aí a gente começa a andar assim, desviando das tinas d'água. Mas o exemplo da tina d'água se é atribuído a Sócrates. Sócrates veio antes do Cristo. Jesus deu esse exemplo. Se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis aquela montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Jesus não estava falando da montanha no sentido físico, ele estava falando da dificuldade. Mas Jesus não disse: quando tivesse uma montanha, se andar de lado e desviar dela, ele diz: transportar. A tina d'água são essas montanhas a fim de transportarmos. Porque à medida em que eu transporto uma dificuldade, eu passo a acreditar no amigo sublime e no armazém cheio de riqueza. Quando nós vencemos uma dificuldade, é comum dizer: eu não sabia
força que tinha. Quando passa uma dificuldade, a gente olha para trás e diz: não dá para acreditar que fui eu que vivenciei isso. Porque nós não conseguimos perceber o que tem dentro de nós. E se nós não percebemos o que tem dentro de nós, não utilizamos. Essa semana, as aulas começaram há 3 semanas, uma aluninha, a Isabelle, que agora está no 4º ano, entrou na minha sala, que esse ano estou com o 2º ano, sentou numa carteira e ficou lá, parada. Eu falei: o que foi, Isa? Ela falou: ai, que vontade de voltar para cá. Eu falei: por que voltar para o 2º ano? Você agora uma mocinha de 4º ano. Ela fez: a lição aqui é tudo fácil, lá é super difícil. Zona de acomodação. A gente é assim. E se ela permanecer no 2º ano, a vida toda, nunca vai saber do armazém cheio de riquezas que ela traz consigo. As tinas d'água nos proporcionam isso. Eu venço uma dificuldade, transporto e vou caminhando. E assim vou me tornando um espírito mais maduro e um espírito mais seguro. Vai tendo uma segurança e uma serenidade, porque vai percebendo, porque todas essas virtudes vão se desenvolvendo, elas vão germinando dentro de nós. Por isso que a serenidade na fala de uma irmã Dulce chega a nos deixar assustados. Por isso que olhar para Madre Teresa, franzina, com dificuldades, e ouvir ela falar de Deus, com aquela serenidade, a gente pensa: tem alguma coisa errada. Eu consigo, consegue. Só que ela foi transportando tina d'água. E cada tina d'água foi ensinando ela a respirar melhor. Eu ainda estou nessa. Põe a cabeça ou não põe? Põe a cabeça ou não põe? É melhor não pôr. É melhor ser assim mesmo, porque assim mesmo é mais tranquilo. Nós espíritas temos uma frase extremamente perigosa: deixa para a próxima. Se o nosso anjo da guarda está anotando, Rosana, deixa para a próxima. Tem certeza, Rosana? Deixa para a próxima. Deixa para a próxima. Ele já deve estar dizendo: Rosana, uma encarnação de 200 anos não vai dar conta, mas tudo bem, deixa para a próxima, deixa para a próxima. Não vai deixar para a próxima. Deus não coloca fardos pesados em mãos frágeis. Se chegou, eu dava conta. Mas tem uma palavrinha: esforço. Vai pedir de nós esforço para mobilizar a ação para realizar. Não olhemos para as tinas d'água como situações impossíveis. Olhemos para ela e pensemos: o reino de Deus está dentro de vós. Se está dentro de mim, é acionar para começar a trabalhar. Em mim, os potenciais que eu já posso. Não é para se tornar um espírito puro nessa encarnação, que é uma outra frase que nos engana. A gente diz assim: mas a gente é imperfeito ainda. Se eu fosse perfeito. Não é isso que se espera de nós. É o que eu já posso realizar agora. O que eu posso fazer agora. Nós não estamos falando da perfeição que chegará em um momento, mas nós estamos falando da mudança que pode acontecer agora. Victor Hugo escreveu a seguinte frase: as palavras têm a leveza do vento e a força da tempestade. As palavras têm a leveza do vento e a força da tempestade. Existem 2 frases muito verdadeiras e que nós devemos acreditar quando a pessoa diz. Quando uma pessoa diz: eu não consigo, e ela diz isso com convicção, ela acredita realmente que ela não consegue, não duvide dela. É mais ou menos ela dizendo assim: amigo sublime, adormece. Fica quietinho aí.
É mais ou menos ela dizendo assim: fecha todas as portas dos armazéns. Ela dizendo: o reino de Deus está fora de mim. Ela não consegue. Enquanto ela não mudar a visão de si mesma, ela não consegue. É comum a gente dizer: nossa, fulano teve tanta ajuda, uma pessoa ajudou, outra ajudou. Não chame isso de preguiça só. Ela não se enxerga como potencial. Ela se vê como nula. E é como se ela paralisasse todas as potencialidades que trazemos dentro de si. Congela. E ela acredita que não consegue. Mas do mesmo jeito, quando uma pessoa disser: eu consigo, e isso for profundo e sincero, não duvide dela. Não duvide. Porque ela está ali, acionando. Amigo sublime, está na hora de trabalhar. Armazéns, todas as portas abertas. Reino, abre que eu estou entrando. E ela vai conseguir. E principalmente se ela seguir o que Aristóteles diz: ser escravo da sua consciência. Porque além de conseguir o que ela desejava realizar, ela deu um passo no seu progresso espiritual. Daniel Dias, o maior para-atleta dos últimos tempos, brasileiro, medalhista, recordista, nasceu com má formação congênita dos membros superiores e da perna direita. Eu tive a oportunidade, e nada é por acaso, a época que eu estava estudando este assunto, assistir. Sabe que ela acredita quando a pessoa diz que está mudando de canal, gente, é verdade. Sabe? Aí para uma pessoa, você presta atenção, começa uma história e você diz: nossa, espíritos, muito obrigada. É a história de Daniel Dias que eu vou trazer muito rapidinho. É entrevistada a família e ele também é entrevistado. E quando é entrevistada a mãe, pergunta para a mãe de Daniel Dias como é que foi ter um filho que nasce com má formação dos braços, então dos membros superiores e da perna direita. Ela diz que no momento do parto, o médico disse: seu filho é um pouco diferente. E ela disse: então eu não estou pronta para ele. Aí a gente vai dizer: nossa, que absurdo, mamãe. Ser senhor da sua vontade e escravo da sua consciência. Foi a melhor coisa que ela fez. Naquele momento ela não estava preocupada com as convenções sociais. Ai, mãe, ela queria estar pronta. Ela disse: eu não estou pronta. O pai viu e não falou. Criança na incubadora, no berçário. Eu não me recordo se são 2 dias ou um dia. Ela diz assim: agora eu estou pronta. E ela fala que vai caminhando para o berçário dizendo: é meu filho, é meu filho, é meu filho, se preparando. E quando ela entra no berçário, ela diz que ela tinha dentro dela que ela ia fixar o rosto primeiro. E quando ela olha primeiro para o rosto do bebê, ele sorri. E aí ela diz: é meu filho, o resto não importa. Ela se preparou para o momento. Às vezes nós desistimos das tinas d'água porque nós não nos preparamos. O Paulo me chamou, eu vou. Eu vou, o Paulo chamou. Vai fazer o que? Eu não sei bem, mas o Paulo chamou, eu vou. Só que o Paulo me chamou para uma atividade que eu não gosto de fazer. Aí eu falo: não era bem. Sabe o que é? Se prepare para o momento. E aí depois da entrevista ela conta várias histórias, mas aí Daniel Dias agora é mais interessante para nós. Ele, quando a repórter diz para ele: Daniel, como foi a emoção de subir ao pódio pela primeira vez e ouvir o hino nacional brasileiro? E ele dá uma resposta interessante, porque ele diz assim: eu não saberia descrever este momento. É como ter um filho, só sabe quem tem. Mas eu posso te descrever o que eu vivenciei durante aqueles segundos
em que tocava o hino nacional brasileiro. Eu fechei os olhos e voltei um filme. E neste filme, sem mágoa, eu rapidamente pude reviver a minha história. Lembrar das pessoas que diziam: Daniel, não vá, você nasceu frágil, você é uma pessoa que vai se machucar no mundo, o mundo é cruel, não se aventure, não vá tão longe, fique próximo. Daniel, você não vai conseguir, olha, você nasceu cheio de dificuldades, de limitações. E aí ele disse para a repórter, sem mágoa, eu disse a mim mesmo, eu consegui. Quando alguém diz, eu consigo, e move tudo que traz dentro de si, na verdade ele acionou a vontade. E a vontade, sendo um atributo do Espírito, aciona tudo o resto que colaborará. Então avalie o que deseja, avalie o que quer e saiba que será difícil. Por que será difícil? Porque é preciso que seja. Porque se for fácil, nós não desenvolveremos todo o potencial que temos. Alguém já viu um atleta numa Olimpíada, quando termina e ele é medalhista, alguém vai entrevistar ele, ele faz assim, olha, eu nunca treinei, McDonald's todo final de semana, não tive um treinador, cheguei aqui, porque eu nasci com esse dom, sabe? Cheguei aqui e ganhei. Às vezes a primeira pessoa que ele diz é, eu gostaria de agradecer ao meu treinador que nunca desistiu de mim. E como era o seu treinador? Firme, severo, disciplinador e que me fez chegar até aqui. É preciso esforço. Mas, voltando ao livro dos Espíritos, e é interessante quando a gente começa a estudar o livro dos Espíritos, Isaías, claro, que se tornou um grande amigo, começou a me orientar assim, se não entendeu a pergunta, não vá para a resposta. E é interessante, porque quando a gente começa a entender a pergunta, a gente pensa assim, de onde Kardec tirou essa pergunta? Porque, gente, Kardec perguntou tudo que a gente gostaria de perguntar para os Espíritos. E perguntou tudo aquilo que a gente pensaria assim, Kardec bem que podia ter perguntado isso. Na questão 909, quando Kardec pergunta se nós venceríamos as más tendências pelos próprios esforços, olha o que ele pergunta na 909. E na 910, ele pergunta se nós teremos o amparo dos bons espíritos para fazer isso. Olha só. E a resposta é, se orarmos com sinceridade, os bons espíritos virão. Mas é com sinceridade. Eu tenho uma amiga que orava para todo mundo arranjar emprego. Aí um dia a gente disse para ela, André, por que você não ora para você? Ela falou, porque minhas orações dão certo. E eu não quero trabalhar. Hoje ela fala, então eu posso contar. Mas a época era muito interessante, porque era muito católica, assim, já ela para tudo que era santa. Eu falei, não é para você. Não quero trabalhar. Agora ela trabalha, então eu posso contar essa história. Mas é orar com sinceridade. Os bons espíritos vêm. Só que na 911, ele faz a melhor pergunta do livro dos Espíritos. Se a resposta não fosse os espíritos dela. Se a 911 não tivesse a resposta que teve, seria a pergunta que nós aprenderíamos primeiro. Teríamos ela decorada, porque ela seria a nossa melhor desculpa. Porque olha a pergunta de Kardec. Não há paixões, não há vícios tão vivos, tão fortes e irresistíveis que a vontade não tem o poder de superá-los? Olha que pergunta inteligente. Não tem aquele vício, aquele defeito, aquela dificuldade, que ele está tão vivo, tão forte em nós, que nem a vontade ainda é capaz de superar? Dependendo da resposta que Kardec diz aos Espíritos. Opa! Vocês caíram em contradição por causa da resposta da 910. Gente, a resposta dos Espíritos ela é longa, eu vou trazer só um pedaço. A resposta dos Espíritos, a ironia é minha, tá? Não está lá a ironia na resposta.
Não há paixões tão fortes, tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha o poder de superar. Sabe aquilo que a gente diz? Até que eu tento, mas eu não consigo, porque isso em mim é muito forte ainda. Os espíritos responderam. Há pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está senão nos lábios. Elas querem, mas estão bem felizes que assim não seja. Isso é resposta do Espírito, né? Dos Espíritos, né? Se eles disserem, tem, se eles tivessem dito tem, eles teriam caído em contradição. Porque no 909, eles responderam para Kardec que nós podemos vencer sempre as nossas más tendências. Aí na 911, Kardec fez uma pegadinha. Porque quando ele pergunta, os espíritos dizem o quê? Que há pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está senão nos lábios. Eu espero que meu irmão não assista essa palestra, mas se ele assistir, tá tudo bem. O meu irmão mais velho. Vou mandar o vídeo para ele. Meu irmão mais velho, ele tem hipertensão, mas não é aquela hipertensão básica, tá, gente? Porque meu irmão não gosta de nada básico. Quando é para subir, já vai logo para 22, porque aí já fica uma coisa legal, já tem que correr desesperado para o hospital. E tem diabetes. Mas meu irmão não abre mão da boa cerveja, mas não é um latinho. E do doce. Nas festas, assim, quando tem, ele diz para mim, que sobremesa você vai fazer? É sempre a pergunta que ele não deveria fazer. E quando a gente questiona meu irmão, ele diz assim, poxa, meu trabalho é a única alegria da minha vida, minha cervejinha, meu doce. Eu mereço. Cuidado com eu mereço. Porque eu mereço é a vontade que está acenando nos lábios. Então, ele abusa, a pressão sobe, corre para o hospital e a vida dele é muito sofrida. Nossa, minha vida é difícil, minha vida é sofrida. Só que ele quer a hipertensão controlada, porque aquilo que ele está chamando de eu mereço é o vício que precisa de esforço para que libere ele deste sofrimento. E o açúcar, às vezes eu digo, você está comendo doce, ele faz, hoje eu medi, hoje eu não estou com diabetes. Eu falo para ele, você é o único caso no mundo de cura da diabetes. Ele faz medir, eu medi. Eu falo, não, hoje eu posso. Hoje eu posso. Está se enganando. E é isso que a gente faz com a vontade que está senão nos lábios. Paulo, ai, que dia que eu estudo segunda? Ah, Paulo, segunda. Se fosse quarta eu vinha, segunda. Se fosse quinta, porque quarta eu vinha, mas segunda para mim não dá. Segunda-feira, você imagina, passou o final de semana, o primeiro dia da semana, tem muita coisa para organizar. Se o estudo fosse sábado à tarde, eu diria para ele, sábado à tarde, eu trabalho a semana inteira. Sábado eu limpo a casa, você vai para o estudo de sábado à tarde? Depois de uma palestra de sábado à noite, sábado à noite, uma vez por mês, justo este sábado, é quando a vontade está senão nos lábios. Eu quero, mas ao mesmo tempo eu não quero. E se eu, porque para eu fazer, está precisando do quê? Esforço. E esse esforço eu ainda não quero realizar. Eu não identifico o que eu quero realizar. Então eu vou dando justificativas. Quando às vezes a pessoa diz assim, ah, eu sou nervosa assim mesmo. Gostou, gostou, se não gostou. Como se ser nervosa prejudica. Como é o nome da senhora? Rosalina. Como se ser. Rosalina. Como se ser nervosa, o nervoso da Rosalina prejudicasse somente a mim. E não a ela. Prejudica ela. E não a mim. Principalmente. Porque eu posso criar uma barreira para o nervoso dela. É essa vontade que precisamos desenvolver, senão nós vamos viver a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim e vamos aumentar. Eu vou morrer assim. Vim fazer o que aqui?
Ninguém reencarna. Ah, mas qual é o vício meu? Ciumenta. Defeito, uma dificuldade. Ah, mas eu sou assim porque isso é sinal de amor. Não é sinal de amor. Primeira coisa que a gente tem que reconhecer. Não é. É uma insegurança que o Espírito traz consigo. Que eu posso ter colaborado para ele sentir. Mas a insegurança está em mim. Eu vim para voltar menos ciumenta e não mais ciumenta. Ah, eu sou orgulhosa, mas o orgulho está em mim, eu ainda sou assim. Eu não reencarnei para ficar orgulhosa ou mais orgulhosa. Eu reencarnei para ficar menos orgulhosa. E isso vai pedir de mim esforço, vontade, trabalho. E aí Kardec vai continuar, então a resposta continua, eles vão explicando, quanto mais material nós somos, mais nós nos prendemos às coisas, mas por uma questão de tempo a gente vai caminhando. E é interessante todo o caminho que ele faz, porque no 913 ele vai perguntar qual é o maior chaga da humanidade. E os espíritos vão dizer o egoísmo, porque dele deriva todos os outros males. Sem perceber, o meu irmão é egoísta. Ele prefere a dor para não abrir mão de um prazer do que ter a hipertensão controlada. A esposa o convida todo final de semana. Vamos fazer caminhada juntos. Ele até anima, mas ele está desistindo dele. Quando na verdade a nossa visão é de trabalhar a nosso favor. Mas aí quando ele chega na 919, Kardec não estava brincando com os espíritos. A pergunta, uma vai emendando na outra, porque quando ele chega na 919, ele mais ou menos vai fazer um resumão do que aconteceu. Nós podemos vencer? Sim. Tem alguma que nós não somos capazes de vencer? Não. Por que eu não consigo então? Porque a vontade não foi acionada. Então quando ele chega na 919, ele faz a pergunta, que quando ele constrói a pergunta, parece que os espíritos não vão ter por onde sair. Porque ele pensa, então tá bom. Tá bom, sou eu, tá? Então tá. Ele faz a seguinte pergunta. Então, qual é o meio prático? Dona Vera, se eu pedir para a senhora uma receita de uma sobremesa para fazer amanhã no almoço e disser para a senhora, por favor, me dá uma receita prática. Que tipo de receita que eu estou pedindo para a Dona Vera? Fácil. Quero uma receita fácil. Ele pergunta qual é o meio prático e mais eficaz. O que é eficaz? Que funciona, que dá certo. Olha a pergunta. Qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida? Ele está dizendo nesta encarnação e resistir aos arrastamentos do mal. Olha a pergunta de Kardec. Então tá, não tem jeito, a gente consegue? Consegue. Então tem um meio fácil, que dá certo, para ser aplicado nesta encarnação e me ajude a vencer os arrastamentos do mal. Aí os espíritos dizem, um sábio na antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí continua, mas nós vamos parar no conhece-te a ti mesmo. Vocês devem ter pensado, que coisa feia, ela falando do irmão que não está presente e nem quer que ele saiba. Então eu vou falar de mim, que aí fica mais, eu fico sendo mais honesta. Conhece-te a ti mesmo. Eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa para fazer atividade física. Então a minha vontade está senão nos lados. Eu tenho todas as desculpas e nas minhas desculpas eu tento ser uma pessoa que convence. Então eu tenho todos os problemas, o tênis, a calçada, o tempo, a chuva para caminhar. Então eu começo a caminhar com o tênis, eu falo, gente, o problema é o tênis, aí eu mudo o tênis. Eu começo a caminhar no lugar, eu vou encontrando. Se eu começar uma atividade de hidroginástica, eu não posso ter uma falta. Se eu faltar um dia, eu esqueço o endereço. Eu nem lembro o que eu fazia
nossa família, somos em 4 irmãos, todos trazem esse traço necessário nesta encarnação, a hipertensão. Pai fica hipertenso aos 44 e todos os 4, após os 40 anos, hipertensos. A mãe é hipertensa? A mãe, meu pai e nós 4 somos. O pai era, e nós 4 somos. Eu tenho a hipertensão e os probleminhas cardíacos. Então, meu cardiologista disse: tudo bem, eu estou fazendo a minha parte, eu só te peço para fazer uma atividade física. Aí aquela história: ai, doutor, eu tento, mas é que não dá, eu tenho muita atividade, muitos compromissos. Vontade está senão nos lábios. Aí eu tomei uma decisão. Falei: agora, gente, em casa, uns 6 anos, 5 anos atrás, tomei uma decisão. Eu vou fazer pilates. Ficou todo mundo olhando, né? Falei: gente, olha que legal, vou fazer pilates. Aí todo mundo, tipo, tá, vamos ver se ela vai fazer um mês, né? Olha como eu fiz minha matrícula no pilates. Procurei a Camila, disse: Camila, eu preciso fazer pilates, a coluna trava, o marido tem que dar banho quando trava, então eu vim fazer pilates. Ela: tá bom, só que uma coisa. Ela: pois não, você vai ter que ser firme comigo porque eu vou desistir. Hoje a gente conversa isso e ela não fala abertamente, mas ela deve ter pensado: coitada, ela precisa na verdade de um psiquiatra, mas ela veio numa fisioterapia. Falei: Camila, eu vou desistir, acredite, eu vou ter desculpas, eu vou dar um jeito de não continuar, então eu preciso que você seja firme comigo. E não era para que ela pudesse ficar com uma aluna, gente, porque sai um, entra outro. É isso que a gente precisa entender. Quando eu não assumo a vontade, a única prejudicada sou eu, para a minha situação. Eu podia não ser mais aluna da Camila, tinha outra pessoa no meu lugar. Eu pedi ajuda para a Camila porque eu identifiquei a minha fraqueza. Passados alguns meses, eu liguei para a Camila um dia e disse: Camila, eu já vou faltar. Ela disse: por quê? É assim, hoje meu filho ficou até mais tarde na escola, ele vai sair 3h30, eu tenho que buscar. E a aula termina 3h30. 16 anos ele tinha, tá? Falei: eu não vou deixar na escola sozinha. Ela fez assim: que horas você tem que pegar o filho? Eu fiz 3h30. Então tudo bem, Rosana, a gente para a sua aula 3h20, você vai buscar. Eu fiquei muda do outro lado do telefone. Pensei assim: desaforo. Ela fez: Rosana, lembra? Você pediu para eu ser firme. E é essa uma das nossas dificuldades. Porque às vezes eu digo assim: Paulo, me dê uma tarefa no centro. Mas uma tarefa que me traga compromisso, responsabilidade. Uma tarefa que eu honre seguir o Cristo. Ele me dá, depois eu fico reclamando do Paulo. Paulo está pensando o quê? Olha a atividade que ele me deu para fazer. Eu pedi para ele. Eu pedi que ele estimulasse em mim a minha vontade. Às vezes a gente se propõe a fazer alguma coisa e reclama: mas fui eu que me propus a fazer. Só que quando eu falo com maior boa vontade, não, quando eu falo assim, só com desejo: olha, Paulo, eu não avaliei que isso vai pedir de mim compromisso, responsabilidade e esforço. Então quando começa a me pedir esforço, eu falo: tá vendo, familiar? Pediu uma coisinha no centro, uma coisinha, já me deu uma atividade que toma meu tempo. Então, quando nós não queremos, a vontade fica senão nos lábios. Eu só não fiz pilates ainda de quinta-feira. Eu já passei os outros 4 dias da semana, eu já troquei de horário, eu já fiz vários horários. Porque eu digo assim: Camila, acho que esse ano não vai dar, ela faz qual horário você precisa? E outro dia eu falei: nossa, Camila, você levou tão a sério esse negócio de ser firme comigo. Eu levou muito a sério. Mas eu já teria deixado. Mas agora eu estou identificando em mim que isso é uma fraqueza que me prejudica. E nós precisamos aprender a identificar essas fraquezas e trabalhar. Nós iremos cair? Sim, iremos cair. Uma criança, quando está aprendendo a andar, faz parte do aprendizado. Cair, levantar. Cair e levantar. Mas se uma criança cair e não tentar de novo, ela não aprenderá. Por isso Chico Xavier dizia para as pessoas: caiu,
levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas quando a dificuldade vier, saibamos enfrentá-la, lembrando de quem somos. Porque nós esquecemos de quem somos. Filhos de Deus. Só de Deus. Então, o potencial para esse crescimento nós temos. Nós somos capazes de vencer? Sim. Mas vai pedir esforço. E esse esforço a gente ainda não entende. E para finalizar, e a Débora sabe, ela me liberou a contar. Eu tenho uma amiga que trabalha comigo vivendo uma situação que ninguém vive, tá, gente? Ela voltou a fazer faculdade depois de casada com 2 filhas. Olha, ninguém faz isso. Trabalhava, cuidava da casa, marido e 2 filhos, voltou a fazer faculdade. Caso único no planeta. Fazendo a faculdade, o que ela vivia dizendo? Nossa, mas eu não posso isso, eu faço faculdade, eu sou casada, eu tenho filha, eu não posso. Um dia o professor na faculdade deu um trabalho bastante complicado. E elas reunidas em grupo, ela questionando, não está muito difícil de fazer esse trabalho, nós não estamos conseguindo fazer. Ela disse, eu vou falar com ele. O que o professor está pensando? Que trabalho complicado, sabe? E quando a gente não quer, a nossa música é sempre a mesma. Eu trabalho, tenho 2 filhos, 2 filhas, aquela história. Então ela disse, eu vou falar com ele. E é interessante porque ela é muito engraçada, ela disse assim, eu peguei ele no dia certo. Corredor da faculdade, intervalo, pessoas, tudo para fora, eu fiz, hoje. Fui até ele e falei, professor, esse trabalho que você deu é impossível de fazer. E aí ela rezou a mesma ladainha, eu sou casada. Não dá para fazer o trabalho, muito difícil. Eu vim aqui para trocar de tema. Diz que o professor ouvia sereno. Quando ela terminou, ela falou, bom, arrasei. Ele olhou para ela e disse, por isso que chama trabalho. Senão, chamaria moleza. Continuou andando e ela falou que ela ficou ali. Aquela cara de desenvolver a vontade, vencer as más tendências, dá trabalho, não é moleza. Mas nós podemos pensar, e o que eu ganho com isso? Além de um dia ser espírito perfeito, perfectível, e que a gente fica com essa repetição que a gente nem para pensar nisso, só repete. Capítulo 31 do livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva, que tem como título Com Caridade. Ele termina com 2 frases que, se nós avaliarmos, trabalharemos a nossa vontade. Emmanuel escreve assim, há pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Há pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Não pensa nem no Pai ainda, pensa no Cristo. Está difícil aqui vencer uma má tendência? Vale a pena vencer? Vale. Porque quem me aguarda é o nosso Senhor, Jesus Cristo. É Ele que nos aguarda, porque Ele sabe do nosso potencial. Tudo que eu faço, vós podeis fazer. E se quiserdes, muito mais. Então significa que nós não sabemos tudo que o Cristo pode fazer e que nós poderemos fazer. Está difícil? Lembre de um Espírito, Jesus. Porque Ele está dizendo, vai Vera, vamos Vera, você consegue. Ele está dizendo, Rosalina, vai, você consegue. Fixa-te no Cristo e segue. Transforma-te, porque o Jesus acredita nessa transformação que todos somos capazes. Vamos suar, vai doer, mas imagine o encontro com Cristo.
se não vale a pena. Que Jesus nos envolva na sua santa paz. Agradeço muito a oportunidade de conhecer a casa, de fazer novos amigos e agradeço a paciência de me ouvir. Muito obrigada.